Atenção! Começa agora uma teleaula de administração da manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Pronto, Chico, comprei a coroa pro Fusca do seu Valdemar. Beleza. Vou ligar pra ele trazer a máquina amanhã cedo. Certo. Eu achei que ia ser difícil ele encontrar peça pra aquele carro, viu? Que nada, Chico, a indústria não para de produzir esse tipo de peça. E se a indústria não para de produzir, aposto que a administração da manutenção tem alguma coisa a ver com isso. Será, seu Tadeu? Claro. E você? Acredita que um sistema eficiente de manutenção é capaz de contribuir positivamente com o processo de produção industrial? Na teleaula de hoje, você vai conhecer os modelos de administração da manutenção. Vai ver que a manutenção pode ocupar diferentes posições na estrutura hierárquica de uma empresa. E vai conhecer a função de todos os trabalhadores envolvidos nos serviços de conservação, reparação e manutenção dentro de uma instalação industrial. A manutenção de uma instalação industrial precisa funcionar com eficiência. Para isso, ela precisa ser muito bem administrada. A administração do serviço de manutenção normatiza as atividades, ordena os fatores de produção e contribui para o aumento da produtividade. Para funcionar com tanta eficiência, a manutenção precisa realizar funções que só ela é capaz de desenvolver. A manutenção tem algumas responsabilidades, como estabelecer uma organização para atender a produção adequadamente, no momento certo e sem perda de tempo. Adotar um método de planejamento que permita programar, coordenar e supervisionar as atividades de manutenção. Trabalhar com custos reduzidos e, mesmo assim, manter o padrão de serviço elevado. Aplicar processos de trabalho que garantam a segurança do executor, dentro de padrões compatíveis com a instalação. Argumentar com a direção sobre a necessidade de equipamentos novos. Orientar o almoxarifado e a área de compras sobre a quantidade e qualidade de materiais que serão adquiridos. Administrar a manutenção é fundamental em qualquer ramo de atividade. O que não dizer, então, na casa da gente? Joia, tudo bom? Bem. E vocês fazem o quê? Bom, eu sou músico. No momento estou fazendo mestrado. Estudam os dois direitinho, vão bem. Isso sim, né? As tarefas de casa, como é que andam? Às vezes eu lavo a louça. Arrumam a cama deles de manhã. Quero saber quem é que dá a palavra final. Não, ali já tem a resposta. E a manutenção da casa, quem é que fica responsável? É o meu pai. Ele é marceneiro, mecânico. Vamos ver lá na cozinha como é que estão as coisas? Vamos lá. Tinha que ter um armário simples, na verdade. Não me arrisquei a fazer isso daí. Eu faço projeto, ele executa. Eu executo. Se essa família fosse uma empresa, a administração seria assim. A mãe é diretora, o pai é o mantenedor, os filhos dão uma ajuda na produção e todos são responsáveis pela manutenção da casa. Mas e numa estrutura de uma instalação industrial? Onde será que fica a manutenção? A manutenção pode ocupar diferentes posições na estrutura hierárquica de uma indústria. Em algumas empresas, ela pode estar subordinada à produção. Essa não é a hierarquia mais indicada, porque a manutenção fica em plano secundário. Isso acontece porque os supervisores e gerentes da área de produção têm a rotina voltada para a meta de produção. Em outras empresas, a manutenção pode estar subordinada ao órgão de engenharia da fábrica. Essa hierarquia também é pouco indicada. Costumam ocorrer problemas porque normalmente o pessoal da engenharia se dedica a estudos demorados, cheios de detalhes. E a manutenção precisa de soluções imediatas. Por isso, a posição mais recomendada para a manutenção na estrutura hierárquica é esta:
subordinada à direção-geral da fábrica. A direção ouve a manutenção sobre o estado e a capacidade das máquinas. Com as informações fornecidas pela manutenção, a direção estabelece as metas de produção. Ou seja, subordinar a manutenção à diretoria faz com que ela tenha uma atuação técnica específica para a sua principal tarefa, que é manter. Os mantenedores são todos os trabalhadores envolvidos nos serviços de conservação e reparação. Nessa indústria de rolamentos, por exemplo, vamos encontrar vários mantenedores. O pessoal da execução avalia condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos. Realiza manutenção, como, por exemplo, o reparo de máquinas. Também elabora ou colabora na elaboração de documentação técnica. O supervisor controla a manutenção preventiva, preditiva e corretiva de máquinas e equipamentos. Também estabelece indicadores de qualidade da manutenção, elabora a documentação técnica e administra recursos humanos e financeiros. Mas e o gerente? Poderíamos dizer que ele é uma espécie de mantenedor aqui nesta fábrica? E quais seriam as suas funções? Posso dizer para vocês que a minha atribuição maior aqui seria garantir a maior disponibilidade possível dos equipamentos produtivos sem afetar a qualidade do nosso produto. Nós temos 3 divisões na manutenção. Seria uma manutenção propriamente dita, outra que seria projetos de manufatura e a terceira que seria a engenharia de manufatura. Então você ganha uma velocidade na correção de uma falha de equipamento e também no objetivo de prevenção de uma quebra. Nós estamos aqui com o senhor Amadeu Comim. Senhor Amadeu, o senhor é o diretor industrial dessa empresa, certo? Certo, eu sou responsável pela unidade de fabricação e operação. Responsável para atingir os objetivos da empresa através da definição dos objetivos que nós temos, através da alocação correta dos recursos, da definição do plano estratégico de investimentos e desenvolvimento tecnológico para atender às necessidades do cliente e do mercado cada vez mais contínuas que nós temos. Esse negócio de administração tem em todo lugar, né, seu Tadeu? Aqui na oficina mesmo, Chico. Nós temos funções bem definidas. Eu faço o serviço mais simples. Uma troca de peça aqui, uma regulagem de carburador ali. Também limpo a oficina e ligo para os clientes. E eu cuido dos casos mais complicados, faço os orçamentos, compro as peças. O nosso time é bem entrosado. Eu diria que é um time bem administrado, Chico. Na administração da manutenção também é assim. Cada um desenvolve o seu papel e a linha de produção não para nunca. Mas uma fábrica muito grande, com muita gente trabalhando, eles nunca batem cabeça? Isso pode acontecer sim, viu, Chico? É por isso que numa instalação industrial mais complexa, as áreas precisam trabalhar com funções bem definidas. Vamos pensar um pouco. Na manutenção, a administração é mais importante do que eu imaginava. Entre outras coisas, a administração do serviço de manutenção normatiza as atividades e ordena os fatores de produção. E pelo que eu vi, para funcionar com eficiência, a manutenção precisa realizar algumas funções que só ela é capaz de desenvolver. Também é importante saber onde está a manutenção na hierarquia de uma empresa. O ideal é que ela fique subordinada à diretoria. Isso facilita o trabalho dos mantenedores, ou seja, de todos os trabalhadores envolvidos em serviços de conservação, reparação e manutenção. Então eu acho que, para a manutenção ser boa e realizada com custos reduzidos, ela precisa de planejamento, programação e controle. Ou seja, ela precisa de administração. Só assim vai trabalhar alinhada com as outras áreas da instalação industrial. É muito importante que haja entrosamento entre a área de produção e a área de manutenção. É que em uma instalação industrial como essa, por exemplo, uma depende da outra. A produção quer que as máquinas e equipamentos sejam bem conservados. E a manutenção existe para conservá-los. Normalmente é a área de produção que requisita os serviços para a área de manutenção. Mesmo assim, o ideal é que se estabeleça uma metodologia de trabalho entre as duas áreas, com serviços planejados e programados. Isso evita a necessidade de serviços de emergência. Tchau, obrigado, seu Tadeu. Até mais, muito obrigado.
Ô, seu Tadeu, a manutenção que a gente faz nos carros aqui é o cliente que paga, né? Isso mesmo. E na indústria, qual a área que fica com as despesas de manutenção? Os gastos e custos da manutenção devem ser assumidos pelas duas áreas, manutenção e produção. Xiii, isso deve dar uma discussão. Danada, Chico. Basta que as duas áreas trabalhem de forma organizada. As relações entre as áreas de manutenção e produção merecem uma atenção especial por causa da sua importância numa instalação industrial. Para que tudo funcione de forma adequada, a manutenção precisa estabelecer o programa de conservação e de reparos. Esse programa precisa ser compatível com as necessidades da produção. Já a produção precisa programar, junto com a manutenção, as paradas para consertos e reformas de máquinas e equipamentos. A programação é importante, por exemplo, para a aquisição, fabricação de peças ou a escalação de pessoal. Você já viu que o relacionamento da manutenção com a produção precisa ser muito bem coordenado. Mas como será o relacionamento da manutenção com as outras áreas aqui nessa indústria, por exemplo? A área de manutenção consulta sempre a área de engenharia para obter desenhos, gráficos, detalhes de montagem e desmontagem de equipamentos. A área de contabilidade faz orçamentos, folha de pagamento, relatórios de serviços, autorização de despesas e previsões. Essas atividades colaboram para que a manutenção opere com eficiência. As áreas de compras e almoxarifado providenciam fornecimentos de peças e materiais requisitados pela manutenção. Medidas de proteção coletiva devem ser tomadas em todas as empresas. São chamados EPCs, Equipamentos de Proteção Coletiva, como o deste torno CNC. Quando não for possível utilizar os equipamentos de proteção coletiva, a empresa deve adotar os EPIs, Equipamentos de Proteção Individual, como este aqui. Mais detalhes sobre as medidas de proteção em uma instalação industrial você vai encontrar no seu livro de estudos. E mais conhecimentos sobre manutenção você vai ver agora na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na estrutura da empresa, o ideal é que a manutenção fique subordinada à direção geral da fábrica. Viu que mantenedores são todos os trabalhadores envolvidos em serviços de manutenção. E conheceu as relações entre a área de manutenção e as outras áreas de uma instalação industrial. Eu vou indo, seu Tadeu. Descansa bastante que amanhã tem mais, hein, Chico? O senhor não vai embora, não? Eu vou daqui a pouco. Antes eu preciso conferir o estoque de peças e separar umas contas que vencem amanhã. Puxa, esse negócio de administração dá trabalho, hein? É, dá mesmo. Mas com uma boa administração a gente ganha produtividade. Na manutenção não é diferente. Uma área de manutenção bem administrada contribui para o processo de produção. E você, quer contribuir com o seu processo de conhecimento? Então encontre com a gente na próxima teleaula. Tchau!